Olá, estudante! Que bom ter você aqui! Bem-vindo! O tema do nosso vídeo, favelas, alagados e zonas de risco, é o ponto de chegada, onde o início do processo se dará com o tipo de colonização que fora aplicada aos países latino-americanos. Neste conteúdo veremos a natureza tardia da urbanização na América Latina, os problemas comuns às metrópoles latino-americanas, a segregação socioespacial e, finalmente, ao nosso ponto de chegada, as precárias habitações nas periferias latino-americanas traduzidas em favelas, alagados e zonas de risco. América Latina urbanização tardia. A colonização de exploração imposta por Portugal e Espanha resultou ao espaço geográfico latino-americano a concentração de terras nas mãos de poucas famílias, os latifúndios, onde a grande maioria da população rural foi excluída do acesso à propriedade de terras. A perpetuação da condição de produtores de commodities dos países latino-americanos resultou na demora em desenvolver indústrias, o que retardou a transferência de população rural para as cidades somente ao final do século XX. Esta transferência de população causou o fenômeno do inchaço urbano, com sérios reflexos à infraestrutura das cidades e na qualidade de vida da população. América Latina, problemas urbanos. Os problemas a seguir não é exclusividade da América Latina, mas também da Ásia, da África e de algumas partes dos Estados Unidos, do Canadá e dos países europeus. Pobreza. A população rural migra para as cidades sem possuir qualificação profissional, buscando os trabalhos braçais ou recorrendo às atividades informais, como a de vendedor ambulante. Estima-se que cerca de 24% da população urbana vive abaixo da linha da pobreza, isto é, com renda familiar insuficiente para atender às necessidades de sobrevivência. Saneamento básico insuficiente. Grande parte da população, notadamente da periferia, não possui acesso a saneamento básico, à água encanada e tratada, ao esgoto coletado e tratado, à coleta de resíduos sólidos, lixo, e o seu tratamento em centros de tratamento de resíduos sólidos e, finalmente, à drenagem urbana, que evitaria os alagamentos e os casos de doenças decorrentes disso. Mobilidade urbana deficiente. Graças às estradas e vias urbanas inadequadas para o intenso tráfego, que geram grandes congestionamentos, o transporte coletivo e o de massa não conseguem dar fluidez em cidades latino-americanas de qualquer porte, e não somente as metrópoles. Somado a isso, existe a má conservação de ruas e avenidas, junto à iluminação pública deficiente, facilitando a vida de criminosos. América Latina. A segregação socioespacial urbana. Estamos quase chegando às habitações precárias. Já vimos os antecedentes históricos que promoveram a desigualdade na posse de terras. Vimos que os migrantes rurais tiveram dificuldades para conseguir emprego. Também vimos que as cidades latino-americanas não oferecem condições mínimas de bem-estar. Mas será que há espaços valorizados nas cidades da América Latina? A resposta é sim. E estes espaços valorizados são frutos do processo de segregação socioespacial. Segregação significa separação. Quem possui maior renda pode comprar o melhor pedaço do espaço, dando origem aos bairros nobres. O restante do espaço que possui alguma amenidade, floresta, lagoa, praia, etc., ainda são ocupados pela classe média. A classe baixa se instala, de maneira precária, nas periferias e nas áreas de risco, em costas de morros,
nas margens dos rios e nos chamados alagados. O espaço urbano na América Latina é produzido e organizado de acordo com o nível de renda dos seus habitantes. Você já viu algum espaço que tenha ocorrido segregação? Deixe um comentário contando a história. América Latina, favelas, alagados e zonas de risco. Chegamos ao tema do nosso vídeo. Para chegarmos até aqui, tivemos que voltar no tempo da colonização, lembrar que a industrialização na América Latina ocorreu de forma tardia e incompleta em vários países, destacar a precariedade da infraestrutura das cidades latino-americanas e perceber que o espaço urbano é dividido segundo o nível de renda, os melhores lugares com a classe alta e os piores lugares com a classe baixa. Lembra dos latifúndios do período colonial falado no começo do vídeo? Eles existem até os dias de hoje, provocando o êxodo rural em direção às cidades, causando o já citado inchaço urbano, com essa população rural não possuindo qualificação profissional e tendo que ocupar as áreas de riscos, as encostas de morros, sujeitas a deslizamento de terras, as margens dos rios, que são áreas sujeitas a enchentes e, por isso, com risco de desabamento, as áreas de brejos e mangues, onde se improvisa casas de madeiras bem altas, chamadas de palafitas, a fim de evitar a entrada de água na maré alta, com o risco de queda de pessoas pela quebra da madeira, que é de qualidade inferior. Além disso, as áreas de risco não são contempladas com o saneamento básico, evidentemente por serem áreas de risco, onde não deveriam haver pessoas morando. Como forma de sobrevivência para estas pessoas, as moradias em áreas de risco é a única alternativa que lhes restam. Cabe ao poder público evitar a ocupação das áreas de risco e, ao mesmo tempo, oferecer condições de habitação a estas famílias, de preferência cortando impostos, deixando os cidadãos com renda para decidir morar em um lugar melhor. E aí, turma, o que você pensa sobre a ocupação das famílias nas áreas de risco? Qual seria a solução para este problema? Participe nos comentários. Também compartilhe o conteúdo com os teus amigos. Abraços e sucesso a você!